Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de participar desse simpósio, desse congresso. A acupuntura é para as pessoas que militam na área de dor e mesmo para o clínico geral um instrumento importante. Hoje existem bases que suportam a realidade da eficácia e para que nós possamos entender uma das razões maiores da indicação da acupuntura, que é a questão da dor, né? Sabendo que para a dor crônica ainda nós não temos nenhum tratamento que seja de fato eficaz, a somatória de possibilidades terapêuticas é sem dúvida necessária e o que se busca hoje dentro do mercado de terapêutica são procedimentos seguros, porque nós sabemos que nos Estados Unidos falecem por ano milhares de pessoas em função do tratamento da dor. Só para vocês terem uma ideia, 16 mil norte-americanos morrem por ano com o uso de anti-inflamatórios não hormonais, que naquele país são vendidos em supermercados, né? Os antidepressivos causam problemas, os anticonvulsivantes causam problemas, e há uma tendência cada vez maior de se voltar ao passado usando meios físicos ou medicamentos tópicos para o tratamento da dor, em vista dos grandes problemas que nós temos hoje, não só da doença em si, mas das consequências do tratamento. E a dor crônica é um prato cheio para o acupunturista, né? Isso aqui é um estudo feito em São Paulo, terminou 3 anos atrás, custou caro, R$1 milhão para fazer esse trabalho. Foram 2.400 municípios, 2.401 munícipes da cidade de São Paulo, em que se fez um estudo de extração da comunidade. Ele foi refinado em termos de faixas etárias, faixas econômicas e também condições étnicas e sociais, e permitiu dar o primeiro valor absoluto da realidade dos fatos na América Latina. O primeiro trabalho de alto impacto foi esse, mostrando que 28,6% da população de São Paulo tem dor crônica, especialmente na região da coluna vertebral, especialmente lombar, seguindo-se as cefaleias. E o estudo ainda está sendo desmembrado, porque as publicações estão saindo agora, sugerindo que, coincidindo com outros estudos realizados em outros países, a dor musculoesquelética, ou seja, a osteoartrose, as disfunções miofaciais, elas correspondem à maioria das razões das queixas na comunidade, e para essa condição em particular, as dores musculoesqueléticas, a acupuntura tem um efeito bastante importante, faz parte do armamentário terapêutico. É impensável não disponibilizar a acupuntura para o tratamento da dor musculoesquelética. A eficácia na dor neuropática é menor, né? Nem por isso ela não deva perder a oportunidade de ser experimentada, mas para a dor musculoesquelética, que é o grande desafio que nós temos hoje em dia na comunidade, ela é hoje um instrumento essencial. A prevalência aumenta porque nós vivemos mais, somos expostos a mais estressores, as doenças naturalmente fatais, como o câncer, as doenças metabólicas, autoimunes, são tratáveis, as pessoas sobrevivem mais e, obviamente, existe aí maior exposição à iatrogenia, idiosincrasia e à ocorrência de dor. E, além disso, nós hoje mudamos os hábitos de vida, somos expostos a mais estressores ambientais, como os ruídos, somos mais sedentários, o que justifica cada vez mais a prevalência aumentada de dor, e o homem moderno, ele não quer ter dor, ele se queixa, quer buscar assistência, ele exige algum tipo de intervenção, o que faz com que haja um crescente número de pessoas acometidas com dor aguda e crônica no mundo. A dor, como qualquer sensibilidade consciente, apresenta 3 dimensões essenciais. Uma dimensão sensitiva, que permite ao indivíduo discriminar o que é dor, temperatura, tátil, gustação, audição. Uma dimensão emocional, toda sensação, qualquer que seja ela, nós podemos apreciar ou termos uma certa aversão por ela. Essa é a dimensão emocional. Eu gosto ou não gosto, aprecio ou não aprecio, muito ou pouco. A dor também tem essa conotação, e toda sensação tem uma imagem simbólica. Eu, quando cheiro algo e falo, isso aqui parece anis, muitas vezes é uma substância química produzida no laboratório, e não necessariamente o anis que nós estamos imaginando que seja a realidade. Então, a imagem, né, que nós fazemos do fenômeno sensitivo, isso faz parte da dimensão cognitiva. Várias outras dimensões existem, mas as 3 principais, tanto a sensitiva, como a emocional, como a simbólica, têm conotação pejorativa. A dor é uma sensação ruim associada
emoção ruim e uma imagem de algo ruim, que é a agressão tecidual. Quando as três dimensões se somam, nós chamamos isso de dor, e essa definição, obviamente, não vale para as crianças de baixa idade, na fase pré-verbal, ela não vale para os bichos e as pessoas que têm alteração cognitiva ou do alerta, mas, de qualquer modo, é que se aplica na maioria das vezes. Toda sensação implica numa reação, a reação da dor é negativa, traz implicações físicas, neurovegetativas, musculoesqueléticas desfavoráveis, psíquicas, ansiedade e depressão especialmente, e as implicações sociais são as perdas, comprometimento da autoimagem, que faz com que a pessoa se retire do meio ambiente e tenha suas perdas relacionadas à doença crônica. A dor pode ser classificada de vários modos, né? Os médicos têm a arte de classificar tudo, subclassificar, e cada um dentro da sua esfera do conhecimento. A dor fisiológica é aquela que nós evocamos no consultório quando fazemos o exame físico, com uma agulhinha, nós picamos, a pessoa sente, sorri, e essa dimensão sensitiva com pouca emoção, pouca cognição, é o que o indivíduo expressa. Tira o estímulo, a dor desaparece, não há nada que altere. Mas quando existe algum tipo de mutilação, quer na constituição química, quer na constituição estrutural do tecido que sofre o estímulo doloroso, nós temos a dor aguda, que é aquela dor do pós-trauma, do pós-operatório, que dura durante o período esperado de resolução da condição causal. 1 a 2 semanas, um ferimento qualquer deve ser cicatrizado e a dor desaparece, mas há casos em que ela se torna persistente. Ela persiste além do período esperado da condição que a causou, e é aquela que ocorre também em doenças naturalmente crônicas, como é o caso do câncer e das doenças reumatológicas, que em geral têm uma evolução crônica. Ela pode ser nociceptiva, no caso, por exemplo, a osteoartrite, osteoartrose, artrite reumatoide, ou pode ter um caráter neuropático quando há lesão da estrutura sensitiva periférica ou central do sistema nervoso, induzindo a chamada dor neuropática. Para que a dor ocorra, um estímulo térmico, físico, mecânico ou eventualmente químico é transformado em potenciais de ação que, conduzido ao sistema nervoso, ativa vias que permitem ao indivíduo perceber a dor. A percepção é em nível cortical e, de acordo com as condições em que o estímulo é apresentado ao indivíduo e as condições individuais desse indivíduo, que pode variar obviamente a cada momento ao longo do dia, nós vamos ter uma modulação que vai facilitar ou inibir a percepção do estímulo doloroso. Essa modulação é onde a acupuntura atua. Nós podemos ter uma dor de cabeça suave, quando eu estou feliz, ganhei na loteria, e a mesma dor de cabeça, com a mesma razão biomecânica de existência, ela pode ser muito sofrida quando eu tenho alguma perda e estou em período depressivo. Então a modulação é um elemento importante de tratamento, é onde o acupunturista atua. E, frente, então, à expressão da dor e à percepção, nós vamos ter comportamento de evitação, comportamento de agressão, reações neurovegetativas, emocionais, motoras, neuroimunitárias, neuroendócrinas, e a reação de retirada é o padrão comum. Eu retiro, fujo do agente agressor. Para que a dor ocorra, é necessário que haja um aparelho sensitivo. Esse aparelho sensitivo, ele se inicia na periferia com a ativação de fibras mielinizadas a delta e amielínicas do tipo C, ou fibras do tipo 4 e fibra tipo 3, que correspondem às fibras C e a delta no aparelho locomotor. Nessas fibras, o receptor é uma terminação nervosa livre, ela é uma terminação simples em termos, porque subcelularmente é igual a qualquer outro receptor. Contém receptores para algumas substâncias especializadas, como prostaglandina, bradicinina, radicais ácidos, temperatura, receptores mecânicos. E quando existe uma lesão tecidual, as células inflamatórias e o próprio tecido, a vasodilatação libera no interstício substâncias como bradicinina. Rocha e Silva, um brasileiro que descobriu, não pode esquecer isso ao fim do curso, senão vocês vão ser reprovados. Fatores tróficos, como o fator de crescimento nervoso, interleucinas, óxido nítrico, serotonina, ATP, lípides, e outras substâncias são liberadas, enzimas são ativados, prostaglandina, onde atuam os anti-inflamatórios, são liberadas, reagem com os receptores e alteram a atividade enzimática na terminação nervosa. E essa atividade enzimática, quando ela se modifica frente à lesão tecidual, essas substâncias
reage com o receptor, existe uma alteração na estabilidade de membrana, fazendo com que ela se torne instável, sensível a qualquer fenômeno ambiental. Então, quando eu machuco o joelho, agudamente, quando eu palpo, quando eu pico, eu vou ter a alodínia mecânica, né, do palpar, a alodínia térmica de aquecer, ou a hiperalgesia, quando o limiar de dor se reduz de modo importante. Se esse fenômeno inflamatório se prolonga além de um certo período de tempo, essa sensibilização se prolonga, os estímulos alcançam o gânglio sensitivo, e o gânglio sensitivo, pelo fluxo axonal, faz com que aquelas moléculas de receptores e canais iônicos que estão no citoplasma migrem para a superfície, e pelo mecanismo de regulação ascendente, eles fazem com que haja uma deformação plástica da membrana. Uma membrana com poucos receptores e canais iônicos se torna rico e muito abundantes esses receptores e canais iônicos, fazendo com que essa membrana fique agora prolongadamente deformada, e aquela dor fisiológica que durava o tempo de apresentação do estímulo, ela se prolonga ao longo de horas, dias ou semanas. Então aqui nós temos uma terminação nervosa, um processo inflamatório, liberação desses substâncias algeogênicas, como as prostaglandinas, por exemplo, que reagem com a superfície do neurônio e modificam as condições enzimáticas, e o núcleo da célula, então, modifica a produção do RNA mensageiro, que faz com que moléculas alcancem a terminação nervosa pelo fluxo axonal e a deformação plástica se instala. Quando esse fenômeno ocorre, na terminação nervosa, nós temos também a liberação de neurotransmissores, como a substância P e o peptídeo geneticamente relacionado à calcitonina. Esses dois neurotransmissores causam vasodilatação e, portanto, extravasamento de substâncias que têm caráter algeogênico, e mais do que isso, atraem para o local onde houve o processo de dor elementos do processo inflamatório figurado, ou seja, os leucócitos, ativam também células de crescimento nervoso, como é o caso das células de Chivan, e aumentam a produção do endotélio. E todos esses elementos celulares produzem um processo inflamatório chamado de inflamação neurogênica, e a inflamação neurogênica agrava a condição da inflamação inicial. Se nós produzimos fatores tróficos, fator trófico implica em crescimento do tecido. Tudo cresce, cresce o epitélio, cresce o vaso, mas crescem os nervos também. Isso faz com que estruturas pouco inervadas, como as estruturas ósseas, estruturas do aparelho locomotor não ósseas, e também as vísceras, passem a ter uma inervação aumentada. E esse aumento da densidade dos receptores, ao lado da ativação dos receptores silenciosos, são razões de agravamento da dor. Então nós temos um estímulo, os potenciais de ação alcançam o sistema nervoso, alcançam o gânglio sensitivo, o gânglio sensitivo reage aumentando o número de receptores e canais iônicos, e ao mesmo tempo a inflamação neurogênica faz com que essas substâncias causem vasodilatação, causem inflamação neurogênica, fazendo com que, além da alteração plástica, existe uma sensibilização química da terminação nervosa. Isso faz com que, num primeiro momento, nós tenhamos a dor do machucado, num segundo momento nós temos o processo inflamatório, o limiar de geração de estímulos ele se reduz, quando eu pico com uma agulhinha ele sente dor, com intensidade maior do que o esperado, ele tem hiperalgesia primária. Se eu aplicar um estímulo mecânico, se eu aquecer o local, a dor vem também, então ele tem uma alodínia termomecânica primária. Isso é o que acontece no tecido. Então nós temos aqui um exemplo prático, né, uma articulação normal. Havendo osteoartrose, existe uma degeneração de todo o complexo articular. Isso faz com que haja um processo inflamatório. Além da deformação que ocorre na estrutura, nós vamos ter brotamento nervoso, hiperinervação e agravamento da dor muscular. Por isso que a gente fala de osteoartrose, a gente fala, esse doente tem fibromialgia. Sim, no segundo tempo ele vai sensibilizar tanto o contexto de função periférica que ele vai ter uma razão local de ter uma dor muscular. Não existe dor articular sem o correspondente muscular, porque essa sensibilização ela se amplia em termos de espaço. A via nervosa, então, conduz o estímulo até o sistema nervoso, né? As fibras finas, que são as fibras A delta e fibra C, elas levam esses estímulos. Vejam o nervo periférico cortado, ele tem muito mais fibras finas, A delta e fibra C, do que fibras grossas, que são fibras motoras e fibras
do tipo beta que trazem a informação proprioceptiva ou tátil. É nesse momento que a teoria de Comporta de Miyazaki-O errou e errou feio, porque naquela época em que ela foi feita, se imaginava que o amarelo fosse maior do que o roxo aqui, que houvesse mais fibras táteis do sistema nervoso periférico do que fibras finas que são dolorosas. Então, quando o Miyazaki-O imaginavam que as neuropatias fossem decorrentes da lesão de fibras grossas, houve um erro semântico, apesar de na época já se saber que as fibras grossas não tinham muito a ver com a ocorrência de dor gerada por lesão do sistema nervoso periférico. Foi o primeiro erro da teoria, ela não tem demérito, ela tem mérito de ter chamado a atenção de todos nós para o sistema supressor, mas ela errou no modelo que ela procurou utilizar, que foi do herpes zoster. Os nervos entram na medula espinal pelas raízes posteriores, um contingente expressivo, talvez 1/5 das raízes anteriores são sensitivas e dolorosas, e a informação então é transportada pelas fibras finas, a delta e C, para os neurônios do corno posterior da substância cinzenta da medula espinal. Nesse diapositivo nós temos em vermelho as fibras dolorosas, que terminam nas lâminas 1, 2 e lâmina 5 do corno posterior, onde liberam neurotransmissores como aminoácidos asglutâmico e aspartico e neuropeptídeos como substância P, colicitocinina, peptídeo geneticamente relacionado à calcitonina, peptídeo vasoativo intestinal, galanina, neuropeptídeo Y, que são os mais importantes relacionados a esse fenômeno. As fibras grossas, que trazem informação tátil e proprioceptiva, projetam nas lâminas intermediárias do corno posterior, numa região chamada de substância gelatinosa, e essa substância gelatinosa foi onde que Miyazaki-O situou a sua teoria de Comporta. Se as fibras grossas terminam na lâmina intermediária, se quando o inseto pica minha mão eu massageio e a dor melhora, nada mais justo imaginar que os estímulos táteis alcançando essa região vão, de algum modo, ativar neurônios que vão inibir as lâminas vizinhas. Foi nesse conceito que ele baseou a sua teoria e errou no alvo de que as neuropatias periféricas deveriam ter lesão de fibras grossas, e elas deixariam de ativar esse sistema inibitório e, em função disso, os neurônios nociceptivos ficariam liberados. Isso, na realidade, não é verdadeiro, mas nós vamos falar sobre supressão de dor, nós vamos justificar e corrigir a teoria dos nossos amigos Miyazaki-O. Mas, além dos nervos periféricos, os gregos sempre tinham razão. Estão saindo da crise econômica agora, né? Eu falei, é só uma questão de esperar que eles vão sair. Sempre tem razão. Eles diziam, né, os primeiros pensadores gregos, não os últimos, mas os iniciais, que o coração e os vasos sanguíneos participavam do fenômeno doloroso. Eu, quando dava aula sobre dor, quando eu comecei minha carreira, eu falava que isso era uma blague, até punha umas fotografias até hilariantes a respeito do fato. Hoje, eles tinham razão, sim. A circulação periférica transporta fatores, né, tipo interleucinas. As interleucinas reagem com receptores presentes nos neurônios do corno posterior e sensibilizam os neurônios. Então, a circulação sistêmica, junto com as vias nervosas periféricas, tem um papel capital no processamento da dor e justifica o fato de a analgesia preemptiva não funcionar. Teria que bloquear o nervo, fazendo um bloqueio anestésico, e ligar os vasos para que esses processos inflamatórios não alcançassem o sistema nervoso, coisa que não seria prático num procedimento operatório. Então, a analgesia preemptiva, ela pode ser preventiva, diminui a dor no pós-operatório, mas a preemptiva, propriamente dita, ela não tem razão de funcionar por causa da circulação sistêmica de fatores algeogênicos. Para que esse neurotransmissor seja liberado e alcance os neurônios do corno posterior da medula espinal, é necessário que haja o acúmulo desses neurotransmissores em grânulos que são liberados por exocitose e alcancem um interstício no corno posterior da medula. Para que isso ocorra, o cálcio do interstício deve penetrar na terminação nervosa para que haja esse efeito. É onde atuam alguns moduladores de canais de cálcio, alguns anticonvulsivantes, como é o caso dos gabapentinoides, da lamotrigina, do topiramato, que tem uma ação analgésica bastante conhecida. E inibem esse mecanismo de liberação neurônios presentes no corno posterior da medula espinal, que produzem encefalinas, glicina e ácido gama-aminobutírico. Esses são os neurônios que nós vamos, com os meios físicos, inclusive a acupuntura, de algum modo ativar e bloquear
a liberação dos neurotransmissores que saem da periferia e alcançam a medula espinal. Os opioides atuam nesse mecanismo. Então, o cálcio entra, substância P, peptídeo vasoativo intestinal, glutamato, peptídeo geneticamente relacionado à calcitonina, eles são liberados, reagem com os receptores presentes nos neurônios do corno posterior da medula espinal, ativam enzimas, alguns deles levam à produção de óxido nítrico, alguns deles levam à produção de prostaglandina. Quando eu dou aspirina para uma pessoa, a aspirina, o anti-inflamatório melhorador, em algumas horas, a inflamação continua igual no joelho. Grande parte da ação analgésica anti-inflamatória se faz inibindo as prostaglandinas no sistema nervoso central e, quiçá, alguns anti-inflamatórios, né, a nabumetona, Reliflex, que nós tínhamos no mercado brasileiro, provavelmente inibia a produção de óxido nítrico. Esses dois neurotransmissores autoexcitam a membrana ou aumentam a liberação de neurotransmissores excitatórios. Então, isso que acontece no primeiro momento, e a membrana vai ficando estável, tal como ocorreu na periferia. E esses neurônios estão inibidos por aqueles neurônios que produzem cefalinas, que produzem GABA, que produzem glicina. À medida que o processo inflamatório continua, a excitabilidade neuronal aumenta, a entrada de cálcio em neurônios inibitórios aumenta, o cálcio é tóxico, ele sofre apoptose, morrendo o neurônio inibitório, existe morte. Morte é inflamação, inflamação é brotamento nervoso, e o brotamento se faz das custas de neurônios excitatórios que ocupam o espaço dos inibitórios, fazendo com que esse neurônio, além de ter neurotransmissores aumentados de produção local, eles passam a ser hiperinervados. Então, eu tenho hiperexcitabilidade por neurotransmissores aumentados e uma aferência sensitiva dolorosa aumentada. À medida que o tempo passa, o núcleo da célula recebendo esses informantes, né, dessas substâncias químicas ativadas pelo processo doloroso, gera a produção de RNA mensageiro, que faz com que haja de novo migração, tal como ocorreu na terminação nervosa, de receptores e canais iônicos que vão fazer com que a membrana se torne instável e, mais do que isso, plasticamente deformada. Então, quando eu falar de dor prolongada, eu devo levar em conta algumas questões: a excitação primária, a instabilidade de membrana, a autoexcitação da membrana com liberação de óxido nítrico e prostaglandina, a desinibição neuronal por apoptose dos neurônios inibitórios, a reorganização sináptica com o brotamento nervoso dos aferentes nociceptivos, a hiperinervação local e a alteração neuroplástica. E para todos esses fenômenos, além do aferente primário, contribui também a glia. Tanto a micróglia como a astróglia produzem também prostaglandinas, óxido nítrico e outras substâncias que contribuem para a sensibilização. Quando eu falar da face, o mesmo vale em relação ao que ocorre no resto do corpo, apenas com uma ressalva, né? Quem traz informação da face e do víscero-crânio são os nervos sensitivos, trigêmeo, glossofaríngeo vago intermediário, todos eles, juntamente com as raízes cervicais, que inervam parte do couro cabeludo e da estrutura profunda do crânio, se projetam no complexo nuclear trigeminal, que inicia-se na região do mesencéfalo e termina na região de C4, o que faz com que o segmento cefálico tenha uma estrutura neuronal extremamente instável e, portanto, ele é mais sensível e mais vulnerável aos estímulos ambientais, o que faz com que no segmento cefálico nós tenhamos as cefaleias funcionais, enxaqueca, cefaleia tipo tensão, as neuralgias essenciais da face, cefaleia de Horton, Sankt, entre outras anormalidades que ocorrem na face. É uma estrutura extremamente instável. Num primeiro momento, então, nós temos um machucado, os neurônios, as fibras trazem essa informação para o segmento da medula responsável pela inervação segmentar, o trato Deli-Sauer começa a liberar uma quantidade de neurotransmissores também nos segmentos da medula espinal vizinhos àquele que concentra a aferência da área lesada. Esses neurônios vizinhos começam a ficar sensibilizados e, em função disso, a área de dor ela vai se ampliando. Primeiro dói o dente,
no segundo momento dói a mandíbula, no terceiro o hemicrânio, a hemifásica, região do ombro, membro superior, por causa de um dente machucado. Essa ampliação da área de dor, ela é de origem central, é a sensibilização de agrupamentos neuronais vizinhos àquele que concentra o primeiro momento da dor. Isso faz com que, quando eu examino o doente algumas horas depois do estímulo doloroso, a área de dor é ampliada. Se eu pegar uma agulha e for pegar áreas vizinhas que sofreu agressão, eu vou notar que tem o limiar de dor reduzido, ele tem hiperalgesia, agora secundária, porque o fenômeno é central, e alodínia mecânica secundária, não térmica, somente mecânica. A térmica e mecânica é primária, somente no local da lesão. Quando é central, ela é apenas mecânica, isso é fácil de você identificar no seu exame clínico. E à medida que o tempo passa, se nada for feito, vários outros estruturas neuronais vizinhas, inclusive estruturas encefálicas profundas, são sensibilizadas e todo um segmento corpóreo ele passa a ser acometido pela dor. E provavelmente muitas dessas dores regionais amplas e mesmo talvez as síndromes fibromialgicas tenham origem numa condição dolorosa que não foi adequadamente acolhida no momento inicial. Um problema importante na prática clínica é a dor referida, ou seja, estruturas do aparelho locomotor, estruturas viscerais que não têm representação no esquema corporal. O nosso esquema corporal é referido à pele. Eu nasço, vejo, sinto a pele, tudo é referente à pele. Quando eu tiver uma doença ligamentar, articular, músculo-esquelética ou mesmo visceral, as vias nervosas vão projetar-se em neurônios que também processam a informação que vem da pele, ou nós vamos interpretar a dor como oriunda do tegumento. E se isso acontece, eu vou referir a dor ao tegumento. Se a pessoa tem uma colecistite crônica, se ela tiver um ombro doloroso ou uma disfunção temporomandibular, quando eu tiver um infarto do miocárdio, eu vou referir isso ao abdômen, ao ombro ou à região cervical, respectivamente. É assim que a dor referida ocorre, por facilitação, somação, projeção e sensibilização neuronal que ocorre ao longo do tempo. Do segmento da medula espinal ou do complexo nuclear trigeminal, a informação dolorosa em grande parte cruza a linha mediana, pelo quadrante anterolateral da medula espinal se projeta em estruturas talâmicas discriminativas, que estão presentes aqui na porção basolateral do tálamo, onde fazem sinapse com neurônios que alcançam a região parietal. Essa via chamada neoespinotalâmica discrimina a dor. E para discriminar, no tempo, no espaço, a intensidade e natureza de dor, eu preciso inibir. Então, o trato neoespinotalâmico é um trato inibitório, faz a inibição lateral. Se eu comprometer esse mecanismo, eu vou perder a inibição em termos de espaço, em termos de natureza. E o acupunturista, o meio físico, utiliza essa via. Por isso que nas dores neuropáticas a acupuntura é menos eficaz, porque se não tiver via discriminatória, não há como fazer uma inibição de boa qualidade. Então, a via neoespinotalâmica ela é discriminatória e ela é inibitória lateralmente. É essa que se projeta na região do córtex parietal. Mas se a dor fosse só isso, seria bom. Isso a gente chama de nocicepção. Nocicepção e dor são coisas totalmente diferentes. A dor é isso aqui, olha. A dor ela tem um componente que sai da medula e alcança o tronco encefálico através do trato espino-reticular, e esse trato espino-reticular ele vai fazer com que estruturas presentes agora na região do tronco encefálico sejam ativadas, e essas estruturas vão ser responsáveis pelo alerta. O indivíduo desperta frente ao estímulo doloroso. É o melhor estímulo para acordar alguém é a dor. Se alguém estiver dormindo nesse anfiteatro e você jogar um balde de água fervendo, a pessoa acorda. Se você massagear o couro cabeludo, ele entra em sono profundo. Então, a dor tem um caráter biológico importante de defesa, então aciona vias de alerta, ela ativa neurônios que se projetam na região do tronco encefálico, que ativa atividades relacionadas à nossa automatismo, como respiração, tônus muscular, e estruturas que se projetam na região do hipotálamo. O hipotálamo é esse que regula a nossa vida de relação, regula a imunidade, regula, a gente sabe que dor aguda e crônica causa um déficit imunológico bastante importante, a vida neuroendócrina, especialmente o ACTH,
o hormônio antidiurético, o hormônio melanotrófico liberados em condições de dor aguda, atua nessas estruturas, modificando a nossa vida em termos de atividade neurovegetativa, pressão arterial, frequência de pulso, distribuição do sangue entre os vários comportamentos do nosso organismo, e essas vias hipotalâmicas se projetam nas estruturas do sistema límbico, acarretando no indivíduo alterações comportamentais. Parte da informação alcança os núcleos mesiais do tálamo, e essas vias se projetam especialmente na região do córtex frontal, especialmente o córtex frontal anterior, relacionado ao nosso comportamento, justificando a ansiedade e a depressão frente à ocorrência de dor. Parte da informação que se projeta no tronco encefálico destina-se à região da amígdala e do hipocampo. Nós temos estruturas relacionadas à esfera neurovegetativa, como a midríase, o indivíduo ficar paralisado quando recebe uma dor muito intensa, e também as esferas cognitivas. A imagem, a memória da dor se deve a essa via espino-amidaliana. E parte da informação alcança também diretamente ao mesencéfalo, estando relacionada aí ao nosso comportamento psíquico e emocional. Mas parte da informação dolorosa alcança também pelos cordões posteriores, estruturas relacionadas ali no tronco encefálico, e essa via cordonal posterior está relacionada à dor visceral. Agora, dor e emoção não são a mesma coisa. Numa fase aguda, quando eu faço o estímulo com uma agulha, eu vou ativar áreas do lobo parietal. O indivíduo tem o trato neoespinotalâmico ativado, sente a dor, não sofre a dor. Mas, à medida que o tempo passa, as estruturas do lobo frontal, temporal e estruturas talâmicas relacionadas ao comportamento, elas são cada vez mais ativadas, de modo que estruturas que processam dor e emoção, representadas em amarelo nesse diapositivo, são as que as imagens funcionais revelam que estão acionadas quando o indivíduo tem dor crônica. Então, a dor combina nocicepção com comportamento, e o comportamento psíquico e um comportamento cognitivo também. E é isso que sobra do indivíduo ao longo do tempo. É por isso que a dor crônica, ela não tem nos analgésicos uma excelência em termos de tratamento. A dor crônica é desmodulação, e como desmodulação ela tem que ser tratada, de onde a inserção da acupuntura, que exerce dentro do indivíduo uma regularização no mecanismo de modular a atividade nervosa. Para que isso ocorra, essa trato neoespinotalâmica faça essa modulação inibitória, os estímulos alcançam o sistema nervoso pelo trato neoespinotalâmico e ativam neurônios do tálamo, do hipotálamo, do tronco encefálico, mesencefálico, especialmente substância periaquedutal mesencefálica, regiões do rostro mediais da região do bulbo, e através dessas estruturas, onde nós temos neurônios que produzem GABA, que produzem encefalinas, no hipotálamo se produzem endorfinas, no tronco encefálico, serotonina, noradrenalina, substância B, canabinoides são produzidos em todo o sistema nervoso, nós vamos ter a supressão de dor, onde privar o indivíduo de estímulos sensitivos, repouso. Repouso é contraindicado no indivíduo que tem dor, porque a atividade física alimenta as vias proprioceptivas e, portanto, faz com que haja uma abundância desses neurotransmissores no indivíduo. É contraindicado o repouso em quem tem hérnia de disco. Só para figurar para vocês, 3 dias de repouso em hérnia de disco significa exponencialmente menor probabilidade do indivíduo voltar às atividades plenas em 6 meses. O que era indicação há 30 anos passou a ser contraindicação. Opera de manhã o coração, à tarde põe o indivíduo para fazer atividade física. Não existe mais convalescença. A aposentadoria deve ser banida do nosso vocabulário, porque quanto mais repouso se faz, nós temos mais dor, piora da condição dolorosa e da saúde como um todo. E se de um lado essas vias são importantes, o sistema modulatório também recebe uma grande carga de influência de neurônios que emergem do lobo frontal e também do lobo temporal e que se projetam, especialmente na substância periaquedutal mesencefálica, fazendo com que, quando o indivíduo ele está em condição de bem-estar psíquico, essas vias atuando fazem com que a dor seja suprimida. É por isso que a terapia comportamental
induzir no indivíduo condição de bem-estar, faz parte do tratamento. Nós podemos ativar o sistema supressor de dor fazendo atividade física ou usando meios físicos ou proporcionando ou dando a ele algum tipo de suporte na área de bem-estar. Atividade mental. Vai enfrentar dificuldades, vai para o trabalho, evite de ficar em casa. A pessoa tem dor de cabeça? Tudo bem. Vai tomar aspirina? Sim. Toma no trabalho, toma na escola. Não precisa ficar em casa dormindo assim na televisão para tomar aspirina. Não, a dor não é razão de incapacidade, não é razão de imobilismo e de afastamento do trabalho. Isso é um erro semântico. Eu, quando tenho lombalgia, eu vou para o trabalho. Eu melhoro quando começo a trabalhar. E no sistema nervoso periférico, nós temos também uma série de receptores que suprimem dor. Nós temos aí receptores de encefalinas, de canabinoides, e ácido gama-amino butírico, também no sistema nervoso periférico, que exercem uma atividade modulatória supressora de dor. E, para resumir tudo isso que eu acabei de falar para vocês, nós podemos ter aqui na região do bulbo rostral ventromedial 2 tipos de neurônios. Os neurônios ON, que são aqueles que facilitam a atividade dos neurônios do corno posterior da medula espinal e que são ativados pela ansiedade, pela depressão, pela inatividade. E nós temos na mesma região do encéfalo os neurônios OFF, aqueles que produzem noradrenalina, que produzem serotonina e outros neurotransmissores que, em vias do tronco cerebral, alcançam os mesmos neurônios do corno posterior, suprimindo dor, e que são ativados pela atividade física regular e pelo bem-estar psíquico. Então, eu tenho um binômio. Quando a dor está presente, eu posso suprimi-la, mandando o indivíduo se mexer e dando a ele bem-estar, ou posso piorar a dor se ele tiver em condições de ansiedade, depressão ou de inatividade. Portanto, a dimensão sensitiva tem na via neoespinotalâmica a sua expressão maior, e ela é importante na dor fisiológica. A dimensão afetiva, ela se associa à sensitiva, especialmente na dor crônica. Ansiedade e depressão são aspectos comuns dessa dimensão comportamental, e a dimensão cognitiva é que vai fazer com que nós tenhamos comportamentos frente à dor de modo diferente. Será que o oriental sente menos dor do que o judeu, do que o indivíduo que mora no sul da Europa, ou é tudo a mesma coisa? Na realidade, é tudo a mesma coisa. A diferença é que no Oriente, se você tiver dor de cabeça, vai para a escola, toma a sua aspirina e continua a sua tarefa. Se for no sul da Itália, na Sicília, você fica em casa, assiste a televisão, ganha um sorvete, e essa condição de incapacidade ela vai ser reforçada. Então, uma das ideias que se tem, não só na epigenética, que é um problema que nós provavelmente vamos ter que usar como argumento de prevenir as doenças em geral, inclusive a dor, nós temos na educação familiar, na educação comunitária, um instrumento potente de melhorar a condição cognitiva. Esse diapositivo ilustra bem a separação de dor de nocicepção. A nocicepção é o que sai daqui e vai para o lobo parietal, mas o indivíduo está sofrendo porque o lobo frontal está alterado, ele está com a imunidade alterada, a vida neuroendócrina dele se comprometeu, o sono se comprometeu, o apetite se comprometeu, a vida neurovegetativa dele está bastante comprometida. Isso é dor. Dor é uma associação de nocicepção com uma série de repercussões biológicas que ocorrem dentro do organismo. E não é simplesmente uma lesão tecidual que sensibiliza os neurônios segmentares, ativa a medula e sensibiliza as vias nociceptivas. A dor ela tem uma outra característica. Não há dúvida que a sensibilização periférica, a sensibilização que ocorre no segmento da medula espinal e no encéfalo como um todo, ela é importante. Não há dúvida que o comprometimento das vias supressoras ela é importante para a dor nociceptiva e que as vias facilitatórias dos neurônios ONs são importantes para isso, mas não há dúvida também que a nossa emoção, que a nossa atitude frente à dor também é importante. A dor neuropática não é o objetivo da minha apresentação, mas faz parte da fisiopatologia. Se nós lesarmos agora o aparelho sensitivo, nós vamos ter algum ruído. E o ruído da dor em neuropatia periférica, parcial, completa, radiculopatia, lesões da medula espinal do encéfalo, ela vai se traduzir como uma perda do processamento da dor. O entendimento da dor ela vai ser alterado. O sistema nervoso vai reagir, tentando reabilitar aquilo que foi comprometido, fazendo o brotamento nervoso, os neuromas de amputação
que são sensíveis a qualquer neuroestímulo ambiental, seja ele mecânico, térmico, ou mesmo a presença de substâncias inflamatórias e também da inflamação neurogênica, como noradrenalina e prostaglandina, o gânglio sensitivo fica instável, as correntes hepáticas contribuem para anarquizar o processamento sensitivo periférico, o brotamento nervoso não é só do neuroma de amputação, mas do sistema nervoso simpático, que gera isquemia na região do gânglio sensitivo, e, além disso, vai haver, ao longo de toda a fibronervosa, mesmo que a lesão seja periférica, uma alteração subcelular que faz com que canais iônicos e receptores sejam aderentes à superfície neuronal. E, centralmente, nós vamos ter as repercussões. Lesou, morreu, inflamação, brotamento, reorganização, com a ativação de todo o sistema nervoso, não só as vias nociceptivas, os neurônios nociceptivos, mas a astroglia e a microglia, que contribuem com várias substâncias químicas para fazer com que haja reorganização sináptica e alteração na estrutura celular e subcelular dos neurônios. Contribui para isso o brotamento nervoso, as fibras táteis, a beta, crescem, migram e vão fazer sinapse com os neurônios, por exemplo, nociceptivos à lamina 1. O estímulo tátil, chegando à medula espinal, em vez de alcançar os neurônios táteis, leva informação para os neurônios da lamina 1. Isso é interpretado como alodínia, é o que ocorre no herpes zoster. Eu toco, o estímulo tátil alcança pelas fibras beta os neurônios intermediários do corno posterior, mas também os neurônios que processam dor. O indivíduo sente dor em vez de sentir o tato. E se eu lesar o sistema nervoso periférico, as vias supressoras, que deviam estar inibindo a dor na medula espinal, deixam de atuar e esse neurônio fica desinibido. Existe uma condição particular da neuropatia periférica, que são as lesões da zona de entrada, que ocorrem na polirradiculoneurite, especialmente nas neuralgias idiopáticas da face, neuralgia do trigêmeo. Isso aqui é um estudo histológico mostrando o nervo trigêmeo emergindo do bulbo. Aqui nós temos a bainha de mielina produzida pela célula de Chivan e aqui a bainha de mielina produzida pela oligodendroglia. Nessa transição, a que se dá o nome de zona de entrada, é onde os processos inflamatórios com pressões mecânicas podem gerar dor com características da neuralgia do trigêmeo. Dores intensas, lancinantes, paroxísticas, que não ocorrem em outras regiões do corpo. Então, lesão de zona de entrada é uma área extremamente vulnerável do sistema nervoso periférico. E na dor mielopática e encefálica? Então, se eu lesar as vias neoespinotalâmicas, qualquer que seja a região, na medula espinal, no tronco encefálico, na cápsula interna, ou mesmo no tálamo, eu vou ter uma hipoestesia de hemicorpo e os mesmos problemas que ocorreram no sistema nervoso periférico vão aqui se manifestar, com a diferença de que vai ser mais marcante o comprometimento das vias supressoras rostrocaudais, os neurônios OFF, que vão deixar de atuar, fazendo com que haja uma desinibição neuronal difusa. E se essas alterações plásticas ocorrem na medula, ocorrem no sistema nervoso periférico, por que não vão ocorrer no crânio, no encéfalo? No encéfalo ocorre também no tálamo, no tronco encefálico, e é mais fácil estudar isso no córtex cerebral. Aqui é um indivíduo que sofreu lá uma amputação traumática. Aqui nós devíamos ter, como está em verde do lado de cá, a projeção do membro superior amputado, que é o membro do lado de cá. Quando houve amputação, a área de representação da face se ampliou e ocupou o lugar do membro amputado. Esse indivíduo vai ter dor no membro fantasma porque houve uma reorganização sináptica. Se eu colocar esse indivíduo numa câmara de espelho, fizer com que ele funda a imagem do membro sadio na imagem do membro fantasma, o verde volta a ocupar o local onde a dor do membro que foi amputado, e essa nova reorganização sináptica vai fazer com que a dor desapareça. Então, nós temos um córtex cerebral extremamente ativo, passível de ser desorganizado quando há uma lesão, mas passível de ser reorganizado quando nós fazemos um programa de reabilitação. Coloque uma órtese, uma prótese
precoce nos doentes, para que eles façam a acoplação dessa imagem, você pode prevenir, por exemplo, a dor fantasma. E você pode fazer isso no dia a dia. Machucou, mantenha o indivíduo ativo para que esse esquema corporal dele seja alimentado com estímulos sadios. Quando eu leso o nervo periférico, eu vou ter o neuroma de amputação que excede potenciais ectópicos, que vão sensibilizar o sistema nervoso como um todo, e lesando as fibras, a reorganização sináptica que gera a alodínia e a lesão rostrocaudal que desinibe. Então, a dor neuropática e a dor nociceptiva, eles têm vários aspectos comuns. Na realidade, eles são quase a mesma coisa, com a diferença de que a estrutura do sistema nervoso foi lesada e, obviamente, ela é mais difícil de ser contornada. Mas, frequentemente, a dor é mista, não existe dor pura. Todas elas têm componentes nociceptivos e componentes também neuropáticos, especialmente quando ela se torna crônica. Um exemplo aqui é a hérnia discal, aqui é o ligamento longitudinal posterior, houve a ruptura. O material discal, que é rico em substâncias algiogênicas inflamatórias, irrita, especialmente a região da raiz nervosa. O indivíduo tem uma dor nociceptiva inicialmente, lesou a raiz, ele vai ter a dor neuropática, e a dor neuropática se soma à dor nociceptiva, ele vai ter uma dor mista. A dor mista é o mais comum, e ela está presente em todas as condições de dor crônica, por exemplo, no câncer, metástase óssea, a dor é óssea, sim, é nociceptiva, comprime a medula, é mielopática, comprime a raiz, ela também é uma dor neuropática. Se usar remédios, então, quimioterápicos lesam, radioterapia lesa, cirurgia lesa, e as dores neuropáticas são comuns do doente com câncer. A dor traz repercussão, as repercussões da dor são na esfera comportamental, ansiedade, depressão, pânico, raiva, comprometimento da autoimagem, compromete as funções hipotalâmicas, ou seja, o sono, o apetite, aumenta os hormônios de estresse, aumenta a atividade simpática, causa síndrome metabólica e compromete de modo marcante a imunidade. Então, se nós formos ver as alterações endócrinas, nós vamos ver que vários hormônios da hipófise anterior, hipófise posterior, córtex adrenal, pâncreas e tireoide têm a sua atividade alterada. Na reação de estresse, classicamente, o ACTH, o GH e o hormônio, o antidiurético tem a sua atividade aumentada, né, a vasopressina, e a córtex adrenal tem o cortisol aumentado na reação de estresse, e as alterações da função pancreática e tireoide justificam aí todo o problema metabólico e o problema hormonal que corre na dor. E se nós somarmos que a dor causa sofrimento e o sofrimento também influencia secundariamente o hipotálamo, nós vamos ter também alteração neurovegetativa relacionada ao débito cardíaco, resistência vascular periférica, pressão arterial, consumo de oxigênio, além das alterações metabólicas presentes no hipotálamo. Toda a sensação implica uma reação. Essa reação também é motora. Aplica o estímulo alcança a medula, a ponta anterior, contrai o músculo que está dentro de um estojo ósseo pouco extensível, que é a fáscia muscular, produz substâncias algiogênicas, a via sensitiva dolorosa que sai do músculo alcança a medula, sensibiliza os neurônios, surgem os pontos gatilhos e a síndrome dolorosa miofascial, que é um concomitante em toda e qualquer condição dolorosa. A dor traz mais repercussões ainda. A dor gera atrofia do lobo frontal, do lobo temporal e também do tálamo. Um dos primeiros trabalhos sobre esse mecanismo foi aqui da Universidade Católica de Campinas, né, que foi o primeiro trabalho mundial que mostrou que na fibromialgia havia atrofia do tálamo. Um trabalho feito com SPECT, trabalho simples, ganhou o prêmio mundial 1995, mais ou menos, sobre esse tipo de tema. Um reumatologista de Campinas que ganhou esse trabalho. E traz também, a dor causa depressão, e a depressão gera o quê? A atrofia da região mesial do lobo temporal. O hipocampo, ele atrofia. E cada vez que a depressão vem, essa atrofia é maior, e cada vez mais a depressão é mais difícil de ser tratada. Então, quando o indivíduo tiver depressão, ou trata tudo ou nada. Ficar alegre não é tratar depressão. Depressão é uma doença que causa sofrimento, causa perdas, pensamentos negativos, mas altera o metabolismo, altera a vida neurovegetativa, a vida endócrina. Ou trata tudo ou não trata nada, porque senão o final vai ser atrofia local e ausência de resposta. Cada vez que recorre à depressão ou recorre à dor, essa atrofia é maior e é mais difícil tratar. 10% da população no bairro de Pinheiros tem depressão maior, e o tratamento com remédios de depressão maior é ruim.
A eletrochoque resolve alguns casos e, às vezes, é necessário o tratamento cirúrgico. E a dor é uma causa importante de depressão. Se a dor, então, para finalizar, a dor pode ser aguda e crônica, a dor aguda alerta, ela é precisa no tempo e de espaço. As causas, elas são poucas, foi um machucado. As reações neurovegetativas, endócrinas, imunitárias, motoras e psíquicas, elas são intensas, reações de fase aguda. A remoção da causa é eficaz, os analgésicos são eficazes. E se não fizer nada, grande parte da dor aguda desaparece sem fazer nada. Eu sempre cito o exemplo da greve dos médicos que ocorreu em Israel em 77. Eu era residente aqui no HC. A mortalidade em Israel diminuiu durante a greve dos médicos. Então, isso fica para analisar em casa. Às vezes, as intervenções elas podem ser piores do que a doença. Já a dor crônica é outra coisa. Ela não tem valor biológico, ela é sofrimento, a causa é variada, é incerta. As causas são muitas. Primeiro foi a dor, no segundo a síndrome dolorosa miofascial, a sensibilização neuronal, mudança de hábitos de vida. Então, ela tem numerosas causas. As alterações endócrinas e neurovegetativas desaparecem, o indivíduo não vai transbordar em ACTH e não vai ficar hipertenso a vida inteira por causa da dor. Porém, as alterações endócrinas, imunitárias, motoras e psíquicas, elas se tornam cada vez maior. O indivíduo é mais vulnerável ao câncer, mais vulnerável à infecção, às doenças autoimunes, ele fica com disfunções motoras, o imobilismo associado às disfunções miofaciais, fica cada vez mais deprimido, e as alterações endócrinas de longo prazo, elas também podem ou não se manifestar. A remoção da causa não traz benefício, muitas vezes. Se tiver machucado no dedo, pode amputar o dedo, que a dor vai continuar, pode amputar o membro superior, o hemicorpo, porque a sensibilização neural já se processou e todo o organismo ficou comprometido. Os analgésicos são pouco eficazes. Veja a fibromialgia, pode dar 1 tonelada de morfina que não adianta absolutamente nada. Além de eles não terem receptores de morfina, o fibromialgico tem esse defeito, o remédio em si não tem ação, como, aliás, na dor crônica em geral, os opioides são pouco eficazes. Porém, as medidas adjuvantes que atuam nos mecanismos modulatórios são muito eficazes. Entenda, como medicamentos adjuvantes, os antidepressivos, alguns anticonvulsivantes, alguns miorrelaxantes de ação central e os neuroléticos sempre esquecidos das nossas prescrições médicas, porque a escola norte-americana força o uso de alguns remédios que são amplamente usados no Brasil. E mais do que isso, eu fiz engano, desculpa, por favor, eu estou terminando, eu espero não passar do horário. Eu acho que eu não vou conseguir avançar. E, por último, as medidas agora que são cada vez mais reforçadas, e hoje em dia nós estamos voltando a um passado sadio, que é usar a medicina física. A medicina física foi o primeiro procedimento terapêutico usado pela humanidade, junto com a medicina comportamental, e ela está voltando de novo. E a acupuntura é um exemplo típico, Ela foi esquecida no Ocidente, depois ela foi renascida, e eu tive o prazer de participar do movimento que tornou a acupuntura um ato médico reconhecido no Brasil inteiro. Então, eu tenho esse prazer de participar desse movimento. Apesar de não ser acupunturista e não sei fazer acupuntura e não entendo nada de acupuntura, mas vale a pena. A dor pode ser fisiológica, quando não há lesão alguma, periférica e central, nada sensibiliza, nada se altera. Ela pode ser inflamatória quando sensibilizam as vias periféricas e centrais. Ela pode ser neuropática quando há uma lesão. A lesão implica em alterações plásticas periféricas e centrais e hipoatividade do sistema supressor de dor. E algumas dores não têm alteração identificável nos exames atuais. Elas existem, nós não conseguimos, com radiografia, com exames de laboratório eletrofisiológico, identificar, que são as cefaleias essenciais, enxaqueca, cefaleia tipo tensão, fibromialgia, mesmo as disfunções miofaciais, síndrome do colo irritável, síndrome da bexiga irritável, são exemplos de dor chamada desmodulatória. Provavelmente o sistema supressor está alterado nesses casos. A nocicepção induz sensação, a sensação gera pensamento, pensamento emoções, as emoções sofrimento, e de acordo com as estratégias de enfrentamento com o coping, o indivíduo vai ter o comportamento doloroso. Isso é dor, dor é tudo isso. A nocicepção é só um pedacinho. Por isso que só o bloqueio anestésico às vezes não resolve o problema do doente. Então, dependendo do tanto quanto isso induz pensamento, quanto o pensamento altera as emoções
gera sofrimento, nós vamos ter o comportamento e tratar e avaliar dor. Ou faz tudo, é melhor não fazer nada. E traumatismo ou doença não tem nada a ver com dor. Nós fizemos um estudo aqui no pronto-socorro do Hospital das Clínicas, envolvendo os alunos da Liga. Eles entrevistaram pessoas trazidas ao pronto-socorro do Hospital das Clínicas nos fins de semana pelas unidades de resgate da prefeitura. Ou seja, precisavam de um transporte porque o ferimento de causa externa era importante, muitos com ferimentos penetrantes graves, esmagamento de tórax, esmagamento de membros, amputações traumáticas. Entre o acidente e a chegada ao hospital não tinham dor nenhuma, um quarto dessa população. Um quarto não tinha dor nenhuma, apesar de ter lesões extensas. Começaram a ter dor depois da chegada ao pronto-socorro do Hospital das Clínicas. Aos 30 anos, na cidade de São Paulo, 40% da população tem hernia de disco protruso ou expulsa e não tem dor. Aos 50, 100% tem. As alterações, então, de traumatismo ou doença não querem dizer nada em relação à dor. Pode ser um machucado pequeno e uma dor intensa, e um machucado extenso não ter dor nenhuma. Eu fiz uma cirurgia torácica grande há 2 anos atrás, fui para o pós-operatório, eu trabalhei no INCOR durante 16 anos, quando estava no exílio aqui no HC. E lá eu atendi os doentes graves com dor torácica em pós-operatório. Eu não tomei uma gota de analgésico no pós, não sei fazer meditação, na realidade até esqueci que havia problema de dor. Então, na realidade, a dor ela é muito mais do que a nocecepção. Ela tem uma outra dimensão, ela altera o sono, fadiga, causa ansiedade e humor. E se vocês forem usar a acupuntura para tratar a nocecepção, procure tratar o doente com dor, ou seja, não esquece do humor, não esquece que fadiga, sono, ansiedade e humor. Vocês têm instrumentos para tratar isso e vocês podem beneficiar o doente usando uma atitude multimodal com um instrumento potente que vocês têm, que é a acupuntura. Muito obrigado pela atenção.